Eu reli as obras principais de Gilberto Freire na última semana. Olha, gente, compreender a complexa formação social do Brasil exige uma imersão profunda em sua gênese. Poucas obras oferecem um mergulho tão revelador quanto a monumental Sociologia de Gilberto Freire. Seus dois trabalhos mais emblemáticos, Casa Grande e Senzala, de 1933, e Sobrados e Mucambos, de 36, funcionam como capítulos interdependentes de uma mesma narrativa, a da construção de uma nação marcada por uma desigualdade que, longe de ser superada, apenas se reconfigura ao longo do tempo. Ler apenas um deles é como observar um edifício analisando somente a planta baixa ou a fachada do último andar. A verdadeira compreensão da estrutura social brasileira necessita da leitura conjunta de ambas as obras, que revelam o mapa genético das nossas contradições. Se você não as conhece, nunca as leu ou não se interessou e ainda assim milita na esquerda, protestando raivosamente contra a desigualdade social no Brasil, com o cabelo azul, usando camiseta de Che Guevara, você não será jamais levado a sério, pelo menos não por mim, mas talvez até seja escutado por algum idiota útil que a ideologia esquerdista manipula pelo mundo afora. Casa Grande e Senzala é o ponto de partida, o registro do nascimento biológico e cultural do Brasil sob a sombra dos canaviais. Nessa obra, Freire disseca a formação da sociedade patriarcal agrária, um microcosmo onde as relações de poder, a miscigenação e os sincretismos cultural e religioso foram forjados. É no laboratório dos engenhos de açúcar que o DNA da dominação é isolado, demonstrando como a dinâmica entre o senhor e o escravizado não se limitava à exploração econômica, mas permeava todos os aspectos da vida, da arquitetura, à culinária, da sexualidade à religião. A Casa Grande como centro de poder e a Senzala como seu contraponto de submissão. E ambos estabelecem a matriz de uma sociedade hierárquica e profundamente desigual. Avançando no tempo, alguns poucos anos, Sobrados e Mucambos narra a crônica da adolescência urbana do Brasil, uma transição dolorosa e contraditória, é bom que se diga. A obra analisa a decadência do patriarcado rural no século XIX e o deslocamento do eixo do poder do campo para as cidades. Com a chegada da corte portuguesa e a abertura dos portos, o poder desliza das varandas das casas grandes para as sacadas de ferro forjado dos sobrados. Freire, com a sua escrita quase poética, pictórica, não descreve apenas uma mudança de endereço da elite. Ele narra toda a metamorfose de uma alma nacional que tenta vestir roupas europeias enquanto ainda sente o cheiro da terra e do suor do engenho. Nesse novo cenário, a arquitetura continua a ser um símbolo da distância social. O sobrado representa a verticalização da autoridade, erguendo-se sobre a rua e protegendo a intimidade da nova família burguesa. Em contrapartida, o mucambo, feito de palha e de barro, é a persistência da senzala sob nova forma, aglomerando-se nos alagados, nas várzeas e morros, como um lembrete de que a abolição legal não significou integração social, infelizmente. A desigualdade não foi extinta com a urbanização, ela foi reconfigurada. O mucambo não é um acidente geográfico, mas o subproduto inevitável de uma elite que se isolou em seus sobrados. Um dos pontos mais sensíveis da análise de Freire é o fenômeno da europeização e do bacharelismo. O Brasil imperial tentou a todo custo apagar os traços da sua rusticidade, como a gente sabe. O prestígio migra da força física e da posse de escravos para o domínio das letras e do direito e da medicina. Surge aí o bacharel, figura que utiliza o diploma como um escudo contra o preconceito e como nova ferramenta de distinção social. É a vitória da retórica sobre a força bruta do chicote, mas
uma vitória parcial. Por baixo da cartola e do casaco de lã, o brasileiro continuava a carregar os hábitos de um passado escravocrata. A rua era europeia, mas a cozinha e o quarto ainda eram profundamente luso-africanos. A leitura conjunta das duas obras revela como o vírus da desigualdade, isolado nos engenhos, se espalhou e se adaptou ao ambiente urbano, criando os anticorpos que a elite brasileira usa até hoje para manter seus privilégios, que são o uso político do cargo público, o prestígio acadêmico e a estética como formas de distanciamento social. A atualidade da análise de Freire é quase assustadora, pessoal. Nossas metrópoles contemporâneas são, em essência, sobrados e mucambos hipertrofiados. Os condomínios de luxo e as ilhas de alta tecnologia, onde se vive sob padrões europeus ou norte-americanos, estão cercados por vastas periferias que ainda lutam por direitos básicos de saneamento, moradia, segurança, saúde, etc. As estruturas de poder ainda operam sob a lógica do bacharelismo, onde o título e a conexão pessoal, a gravata, o terno, muitas vezes valem mais que a competência. E o racismo estrutural se manifesta na forma como o espaço urbano é segregado. Em última análise, ler Gilberto Freire hoje é compreender que a modernidade brasileira é incompleta. Somos um país que utiliza inteligência artificial, satélites, mas que ainda não resolveu a hierarquia social nascida no período colonial. O sobrado foi a tentativa do Brasil de parecer civilizado perante o mundo, enquanto o mucambo permaneceu como lembrete constante intermitente de que nossa base social ainda aguarda por uma verdadeira libertação. A obra de Gilberto Freire não é apenas um retrato do passado, é um espelho que reflete as fundações sobre as quais o Brasil contemporâneo ainda se assenta.